Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista para este vídeo até o final. A conclusão inicial indicou que a morte ocorreu pouco tempo depois do desaparecimento de Samantha. Os peritos não registraram sinais de luta em suas mãos ou rosto, o que indicava uma resistência limitada. Samantha provavelmente foi ameaçada com uma arma, ou estava em estado de choque psicológico. Foi dada atenção especial aos sinais externos e internos, que permitiram determinar a causa exata da morte. Os médicos descartaram morte acidental, suicídio e a maioria dos fatores naturais. Apesar da ausência de hematomas ou fraturas pronunciadas, vários vestígios indicavam um impacto mecânico, provavelmente causado com o uso controlado da força. A conclusão final: homicídio por pressão externa, incompatível com a vida. Além disso, os funcionários do necrotério confirmaram: após a morte, o corpo foi cuidadosamente preparado. O cabelo foi penteado, as roupas trocadas, as unhas cortadas. O exame químico toxicológico descartou a influência de drogas, álcool ou sedativos. Samantha estava consciente no momento do ataque, o que significa que ela tinha plena noção do que estava acontecendo. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Anchorage, Alasca. Uma cidade imersa em invernos branco-neve e crepúsculos intermináveis, vivendo no ritmo da natureza, onde cada pessoa é parte de algo maior. Aqui, entre as ruas cobertas de neve e a beleza severa do norte, nasceu e cresceu Samantha Koenig. Ela não era uma atriz famosa nem uma blogueira conhecida, não chamava atenção com atitudes chamativas. E ainda assim, para aqueles que a conheciam, Samantha era o centro do mundo. Sua vida é a história de uma garota comum com um caráter incomumente vivo, em quem é fácil reconhecer amigas, filhas, irmãs. Samantha nasceu em 1993 e desde a infância demonstrou independência e uma intuição desenvolvida além da sua idade. Seu pai, James Koenig, descreveu a filha como uma chama brilhante em um deserto de neve. Uma menina que desde cedo sabia distinguir o genuíno do falso, via através das pessoas e sabia como se aproximar delas. Samantha tinha uma suavidade especial na voz, capaz de acalmar até os mais ansiosos. Ela cresceu em uma família modesta, mas amorosa, que valorizava as alegrias simples. Caminhadas por trilhas congeladas, chás ao entardecer e conversas até a meia-noite. Como muitas crianças em Anchorage, Samantha se acostumou desde cedo ao frio, a viver cercada por pinheiros e montanhas. Isso fortaleceu seu caráter. Ela não temia dificuldades e aprendeu cedo a ser independente. Já nos tempos de escola, trabalhava como babá, depois conseguiu emprego como garçonete em um café local e, mais tarde, em um quiosque de café, para ajudar os pais e economizar para sonhos que pareciam bastante reais. Samantha tinha um interesse especial por psicologia e ciências humanas. Queria entender como o ser humano funciona, por que as pessoas fazem escolhas em uma direção ou outra. Em seu tempo livre, assistia a documentários, lia biografias e sonhava em trabalhar com pessoas no futuro, talvez tornando-se psicoterapeuta ou abrindo seu próprio negócio, onde o mais importante seria o calor humano. Seus sonhos não estavam ligados ao glamour, à fama ou ao dinheiro. Ela se importava em ter pessoas reais ao seu redor para poder ajudar, mudar a vida de alguém, nem que fosse um pouco. Trabalhar no café tornou-se mais do que um emprego para Samantha. Ela encontrou uma atmosfera especial no quiosque Common Grounds, um lugar onde podia se comunicar com diferentes pessoas, ouvir centenas de histórias por dia, trocar sorrisos mesmo nas manhãs mais escuras de inverno. Ela adorava cumprimentar os clientes habituais pelo nome, sabia seus gostos, lembrava como cada um preferia o café, sem açúcar, com baunilha, com dose dupla de expresso. Aquele era seu palco, seu pequeno teatro de sentimentos humanos, e ela desempenhava esse papel com uma calorosa naturalidade. Mas a vida de Samantha não era perfeita. Como qualquer adolescente, sua biografia incluía conflitos, dúvidas e desilusões amorosas. Às vezes discutia com o pai, às vezes se sentia insegura, às vezes chorava por causa de relacionamentos fracassados.
Mas tudo isso fazia parte do seu caminho. E mesmo nos momentos difíceis, ela não perdia a luz. Sempre havia esperança em sua voz. Uma de suas amigas lembrou que Samantha costumava dizer: "Tudo o que nos irrita ou entristece hoje vai parecer uma bobagem amanhã. Só precisamos viver até amanhã." Seus sonhos não eram abstratos. Ela queria economizar o suficiente para se mudar, começar a faculdade e continuar se desenvolvendo. Interessava-se por jornalismo, trabalho social e às vezes pensava em trabalhar com jovens, ajudando aqueles que se sentiam perdidos na vida. Esse objetivo não se formou através dos livros, mas da experiência pessoal. Ela via como era fácil tomar o rumo errado. Como era difícil ser adolescente em uma cidade onde o inverno durava a maior parte do ano e onde a solidão podia ser especialmente dolorosa. A família de Samantha desempenhava um papel fundamental em sua vida. Apesar dos possíveis conflitos, havia uma conexão emocional forte entre ela e o pai. Ele a compreendia e ela o compreendia. Seu pai costumava dizer que ela era seu apoio, seu sentido. Ele apoiava suas iniciativas, preocupava-se quando ela ficava até tarde no trabalho, lembrava-a de como era importante estar atenta ao mundo. E embora houvesse desentendimentos entre eles, como em todas as famílias, havia algo em comum: o amor incondicional. Samantha não vivia em um mundo de fantasia. Sabia que a vida nem sempre é justa, que às vezes pessoas boas enfrentam circunstâncias ruins. Mas sua maneira de lidar com isso era especial. Se você não pode mudar o mundo ao seu redor, ao menos mude sua atitude em relação a ele. Ela escreveu certa vez em seu caderno. Essa maturidade, essa estabilidade interior, faziam dela não apenas uma adolescente, mas uma pessoa pronta para a vida adulta, apesar de seus desafios. Ela amava ouvir música, especialmente acústica. Gostava de caminhar à noite, quando o ar se tornava especialmente puro. Gostava de chocolate quente e de conforto. Não precisava de festas barulhentas nem de marcas da moda. Tudo o que queria era sentir que era valorizada, que estava fazendo algo importante, mesmo que não fosse notado. Era esse tipo de pessoa, modesta, tranquila, mas profunda. Aquelas que raramente aparecem em filmes, mas que tornam o mundo um lugar melhor apenas por existirem. A história de Samantha é a história de uma jovem com sonhos, dúvidas, um coração bondoso e grande potencial. Uma história que, em seus primeiros 18 anos, soava como uma introdução confiante a uma vida adulta, consciente e significativa. Anchorage, Alasca. Na noite de 1º de fevereiro de 2012, Samantha Koenig terminou seu turno no quiosque Common Grounds, onde trabalhava como barista atrás de uma janela drive-thru de vidro. O quiosque, instalado em uma esquina movimentada, era seu pequeno microcosmo. Pedido após pedido, xícara de café, sorriso, palavras trocadas. Mas naquela noite, apesar da rotina familiar, algo estava errado. A temperatura havia caído abaixo de 20 graus negativos e o ar estava tomado por um silêncio gelado. Dentro do quiosque, o ambiente era quente e cheirava a café recém-moído. Samantha vestia seu uniforme habitual, um moletom preto, um crachá com seu nome, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Atendeu os últimos clientes, desejando-lhes em tom de brincadeira uma noite quente, mesmo sabendo como podia ser frio no Alasca. As imagens da câmera de segurança do quiosque registram o momento em que um carro para diante da janela. À primeira vista, parecia um cliente comum. Mas em questão de segundos, a situação muda. Samantha se inclina em direção à janela, murmura algo, depois dá um passo para trás, como se sentisse a aproximação do desconhecido. O motorista do carro escuro, com o rosto coberto por um capuz e sombras, invade de repente o quiosque. Suas mãos se levantam em uma reação instintiva, mas nenhum grito é ouvido. As luzes se apagam e a gravação termina em meio tom. Naquele momento, em Anchorage, ninguém ouviu nada. Nem transeuntes, nem vizinhos. Nenhum grito, nenhuma tentativa de resistência. Apenas a cúpula de vidro do quiosque, engolida pela escuridão por dentro. E um lugar onde Samantha não seria encontrada na manhã seguinte. Pela manhã, seu pai, James Koenig, chegou ao local de sempre, próximo à entrada do quiosque.
Esperava ver a filha. Mas em vez disso, silêncio, janelas meio abertas, congeladas, mesas frias, o cheiro de açúcar que havia ficado ali por horas e café úmido. As janelas estavam embaçadas, mas não havia movimento dentro. O telefone de Samantha permanecia em silêncio. Um boletim de desaparecimento foi enviado às autoridades pela manhã, assim que ficou claro que algo estava errado com ela. A polícia chegou 1 hora depois. Os agentes tinham um dado alarmante em mãos. A garota não havia aparecido para trabalhar no dia seguinte e ninguém a tinha visto sair no horário habitual. Eles imediatamente entregaram o cartão de memória da câmera posicionada diante da janela do carro. A gravação poderia lançar luz sobre o desaparecimento. A primeira etapa, o capitão do distrito e 2 oficiais se aproximam do quiosque. Uma camada protetora de gelo desliza sob seus pés. O ar que sai de suas bocas forma nuvens brancas na manhã gelada. Dentro, tudo está em ordem, como se o tempo tivesse parado durante a noite. As mesas estão limpas, o chão não está sujo, não há sinais de luta. À primeira vista, é apenas um dia de trabalho comum que simplesmente parou. Mas é justamente essa calma que causa alarme. A ausência de estilhaços, de vidro quebrado, de umidade no chão ou metal dobrado. Tudo isso é prova não de caos, mas de um evento planejado com precisão. Os policiais levantaram a janela de vidro. Estava intacta, sem sinais de arrombamento na fechadura. As câmeras da entrada e do exterior mostraram que não houve movimento agressivo por perto. Nenhum outro carro, nenhuma testemunha. O último quadro da câmera mostrava o carro de um cliente, depois o rosto de Samantha, e então um corte repentino para uma tela de escuridão total. Aqueles poucos segundos se tornaram o ponto de partida da ansiedade. O momento do desaparecimento é o ponto de interseção. O dia termina, a noite começa silenciosamente, e nesse instante, o sumiço. Dentro do quiosque estava o café dela, como se tivesse acabado de ser feito, um pedido deixado no balcão. Sua jaqueta pendia sob uma pilha de copos. Os oficiais fotografaram cada detalhe, registraram impressões digitais no vidro e nas maçanetas, mas tudo parecia natural, comum, como se ela simplesmente tivesse saído para o corredor e a porta tivesse se fechado atrás dela. Mas nenhuma porta se fechou. Após a inspeção da delegacia, o tempo começou a correr. O comportamento da cidade mudava. Panfletos com a foto de Samantha eram distribuídos pelos bairros. Ela havia se tornado o rosto da esperança. Pessoas nas lojas perguntavam: "Você sabe se ela saiu do trabalho na hora ontem?" Jornalistas com câmeras se reuniam diante do quiosque, enchendo o ar com perguntas. "Quando foi a última vez que você a viu?" Seu pai, com a voz trêmula, contou sobre aquela noite. "Ela sorriu para mim, provavelmente pela última vez na vida." O texto acompanhava imagens do quiosque congelado ao amanhecer, das ruas silenciosas e de fotografias de seu rosto, impressas como símbolo da angústia. Apesar do apelo de voluntários e amigos, apesar de milhares de ligações, mensagens e compartilhamentos, não havia um único vestígio de sua vida. Nenhuma câmera de vigilância registrou seus movimentos depois que desapareceu do quiosque. Nenhuma transação bancária, nenhuma atividade. Era algo estranho e assustador. Uma pessoa simplesmente havia desaparecido. 10 dias se passaram. 20. A vida em Anchorage seguia como sempre, mas com uma sombra de ansiedade. Não, com uma sombra de expectativa. A cidade comentava o silêncio gelado. "Se ela não aparecer, o que isso significa?" perguntava o locutor local no ar. Periodicamente, a data na tela mudava. 2 de fevereiro, 3 de fevereiro. Todas as datas contavam a mesma história vaga. A garota desapareceu e ninguém conseguia explicar como ou porquê. Uma sequência de dias se transformou em 2 semanas. A família não desistia, mas a esperança diminuía, como um raro dia de sol no inverno do Alasca. O pai diante da tela da TV, os abraços dos amigos, as palavras de apoio, nada a trazia de volta. E quando a primavera chegou, quando o gelo dos lagos começou a afinar, quando a corrente de degelo abriu as profundezas,
Tudo parecia simbólico. Então, 2 de abril de 2012. Mergulhadores chegaram ao Lago Matanuska, cujo gelo ainda se rachava. O ar estava frio, mas cheirava a água e lama. Eles trabalhavam devagar, cuidadosamente rompendo o gelo. A água abaixo era negra, as profundezas pareciam sem fim. O dia se estendia em uma espécie de eternidade. Após horas de tensão, de espera, de silêncio, aquilo que ninguém queria encontrar foi finalmente encontrado. O corpo de Samantha apareceu na água gelada, embalado de forma ordenada, como se não tivesse relação com violência, mas tivesse sido cuidadosamente escondido. Os mergulhadores o puxaram da escuridão da água. E naquele instante, a cidade entendeu. Suas esperanças estavam se transformando em amarga realidade. O corpo não era apenas o sinal do fim de um desaparecimento. Era o sinal de que a história de Samantha Koenig estava ultrapassando o campo das expectativas e entrando em um território onde a verdade é tão implacável quanto o gelo de um lago na primavera. Depois que o corpo de Samantha Koenig foi retirado do fundo do Lago Matanuska, a tensão que pairava no ar havia 2 meses deu lugar a uma determinação fria. Já não se tratava mais de um caso de desaparecimento. Era um caso de assassinato. E agora que a última ilusão havia sido destruída, que toda esperança havia desaparecido, tudo o que restava eram os fatos. Havia a ciência, havia o protocolo. As forças policiais federais e locais, do Departamento de Polícia de Anchorage ao FBI, se envolveram na investigação. O Instituto Médico Legal do Condado de Anchorage começou examinando minuciosamente o corpo retirado do fundo do Lago Matanuska. Mesmo após semanas submerso e com as baixas temperaturas retardando os processos biológicos, os peritos conseguiram extrair informações suficientes. A conclusão inicial foi de que a morte havia ocorrido logo após o desaparecimento de Samantha. O edema, a ausência de sinais de hipotermia prolongada e o grau de rigidez cadavérica eram compatíveis com um período pós-morte recente, coincidindo com 1º ou 2º de fevereiro. Os peritos não registraram sinais de luta em suas mãos ou rosto, o que indicava resistência limitada. Samantha provavelmente foi ameaçada com uma arma ou estava em estado de choque psicológico. Foi dada atenção especial aos sinais externos e internos que permitiram determinar a causa exata da morte. Os médicos descartaram morte acidental, suicídio e a maioria dos fatores naturais. Apesar da ausência de hematomas ou fraturas pronunciadas, vários vestígios indicavam impacto mecânico, provavelmente causado com o uso controlado da força. A conclusão final: homicídio por pressão externa, incompatível com a vida. Além disso, os funcionários do necrotério confirmaram. Após a morte, o corpo foi cuidadosamente tratado. Cabelos penteados, roupas trocadas, unhas aparadas. Ações que não podem ser explicadas por acaso. Isso levou os investigadores a uma conclusão. O criminoso controlava tudo nos mínimos detalhes. Buscava uma certa ordem mesmo após o crime. O exame químico toxicológico descartou a influência de drogas, álcool ou sedativos. Samantha estava consciente no momento do ataque, o que significa que tinha plena noção do que estava acontecendo. Isso acrescentava ainda mais peso à tragédia. Ela compreendia o que lhe acontecia, mas não tinha como se salvar. A garota morreu quase imediatamente após desaparecer. Durante todo esse tempo, ela não estava foragida, nem em cativeiro. Estava morta, silenciosa, fria, sob o gelo. E toda a história que havia sido construída sobre suposições e esperanças desmoronou. Essa descoberta mudou radicalmente o rumo da investigação. O desaparecimento, inicialmente considerado uma possível fuga ou sequestro com pedido de resgate, agora se tornava um crime claramente planejado e executado. Os investigadores voltaram ao ponto de partida. O quiosque onde Samantha trabalhara na noite do desaparecimento. Todas as gravações das câmeras de segurança foram revistas. O fragmento descoberto, mostrando uma pessoa entrando, foi limpo, aprimorado e analisado. A silhueta estava desfocada, mas os movimentos eram muito seguros. A pessoa sabia exatamente o que fazia. O que chamou particularmente a atenção foi o fato de não haver sinais visíveis de violência no quiosque.
Nenhum som de luta, nenhum golpe. Samantha, a julgar pelas imagens, havia obedecido. Isso significava que o agressor agiu sob pressão psicológica, talvez com uma arma, talvez com uma ameaça a uma terceira pessoa. Os investigadores examinaram cuidadosamente se havia ocorrido casos semelhantes nos últimos meses, mas nada forneceu pistas diretas. Enquanto os patologistas continuavam seu trabalho, outra pista levou a polícia em uma direção inesperada. O pai de Samantha relatou que, quase 2 semanas após o desaparecimento dela, ele e sua família receberam uma mensagem de texto do celular da filha. A mensagem dizia que Samantha estava viva, que ela estava bem e que precisava de dinheiro. Lendo agora, os investigadores perceberam que se tratava de uma farsa elaborada. Mas na época, isso se tornou o motivo para o pagamento subsequente do resgate. O criminoso exigiu que o dinheiro fosse transferido para a conta bancária de Samantha. Essa decisão foi seu primeiro erro. As transações bancárias deixam um rastro digital. Cada saque pode ser rastreado, e a polícia sabia disso. Eles entraram em contato com o banco, congelaram o cartão e ativaram o rastreamento para todas as futuras transações. E o cartão começou a viver uma vida própria. O primeiro saque ocorreu em Anchorage, depois no Arizona, em seguida no Novo México, finalmente no Texas. A rota de viagem formava quase uma linha reta ao longo da rodovia interestadual 10. Em cada local onde o dinheiro foi retirado, havia caixas eletrônicos com câmeras nas proximidades. As imagens nem sempre eram claras, mas era possível ver. O mesmo homem, usando um chapéu e óculos escuros, aproximando-se do caixa eletrônico e retirando valores que não ultrapassavam o limite. Ele sabia o que estava fazendo. Queria permanecer despercebido, mas deixou impressões digitais. Deixou uma sombra. O FBI trouxe equipes analíticas especiais: análise comportamental, perícia digital, perfil financeiro. Cada nota retirada, cada passo ao longo da rota se tornou parte de um mosaico. O suspeito dirigia um Ford Focus branco. Esse carro foi visto em várias câmeras de vigilância ligadas aos caixas eletrônicos. Avisos foram enviados para as regiões do sudoeste do país e rapidamente trouxeram resultados. Em Lufkin, Texas, uma patrulha local registrou um carro branco que correspondia à descrição. Os policiais decidiram abordar o motorista. Uma verificação rotineira de documentos. Uma conversa simples. Mas dentro do carro estavam o celular de Samantha, seu cartão de débito e dinheiro. E o motorista parecia calmo demais. Preparado demais. O nome nos documentos: Israel Case. À primeira vista, ele não despertava suspeitas. Vivia em Anchorage, não tinha antecedentes criminais graves, era dono de uma pequena empresa de construção. Mas o que estava em seu carro não podia ser explicado por acaso. Além do cartão e do celular de Samantha, ele tinha passagens usadas, dinheiro envolto em elásticos de pilhas bancárias e mapas com uma rota pelo sul do país. No porta-malas, uma máscara, cordas, enforca-gatos plásticos, fragmentos de roupas. Após a prisão, Case não demonstrou agressividade. Estava frio, controlado, atento. Seu comportamento não lembrava medo. Parecia um roteiro pré-planejado. Ele não resistiu, não fez perguntas desnecessárias. Estava simplesmente preparado. Isso era alarmante. Ele foi levado de volta ao Alasca. Os investigadores começaram a examinar sua casa, o terreno, o celeiro. Foi lá, em uma das construções separadas no quintal, que foram encontrados vestígios que mais tarde se tornariam provas fundamentais. Peritos forenses com macacões brancos examinaram cada metro quadrado. Vestígios de fluidos biológicos foram encontrados sob as tábuas do piso. Algumas paredes haviam sido recompostas, como se alguém quisesse esconder o que acontecia atrás delas. Nas prateleiras, galões, sacos plásticos, fitas adesivas, ferramentas. No canto, um freezer. Ao mesmo tempo, os investigadores começaram a trabalhar com os dispositivos digitais apreendidos de Case. Entre os arquivos no laptop e nos pendrives, havia imagens, documentos e rascunhos de cartas. Um deles continha uma foto digitalizada de Samantha, tirada poucos dias após o desaparecimento dela. Os detalhes dessa imagem não foram oficialmente divulgados.
mas os investigadores confirmaram que a foto foi tirada após a morte da jovem. Ela foi usada como parte de uma farsa, parte de um plano frio e calculado. A investigação crescia em camadas. A cada semana surgiam mais provas, mais informações, mais fatos que iam além de um único crime. Mas a pergunta permanecia: como explicar tanta preparação? Por que Casey, que não tinha antecedentes criminais, estava envolvido em um esquema tão complexo, quase profissional? Os investigadores tiveram uma premonição. Essa não era a primeira vez. E talvez não fosse a única. Eles começaram a estudar seus deslocamentos. Usaram dados de geolocalização, relatórios bancários, passagens aéreas. Ficou claro, ele viajava frequentemente pelo país, sem um objetivo aparente, sem companhia. Alugava carros em diferentes estados, pagava hotéis em dinheiro, muitas vezes sem deixar rastros digitais. Suas rotas não coincidiam com viagens de trabalho. Elas coincidiam com a geografia de desaparecimentos e casos não resolvidos. Mas, por enquanto, a investigação se concentrava em um caso: o de Samantha Koenig. O encerramento da fase investigativa foi registrado no momento em que os investigadores, promotores e especialistas do FBI prepararam um pacote completo de provas: fotos, vídeos, transações financeiras, rastros digitais, depoimentos, resultados da autópsia, evidências da cena do crime. Tudo isso formava um quadro completo. Sombrio, pesado, mas agora irrefutável. O próximo passo seria o que todos esperavam: o julgamento. Quando o nome de Israel Casey se tornou conhecido do público, tudo nesse caso assumiu novos contornos. Até aquele momento, ele era apenas um suspeito, com uma longa sombra, completo silêncio e uma precisão suspeita em suas ações. Mas após a prisão e a divulgação de parte das provas, a atenção pública se voltou para uma única pergunta: quem, de fato, era esse homem e o que se escondia por trás de sua calma exterior? Casey não pediu um advogado de imediato. Passou as primeiras horas após a prisão em uma cela solitária, sem histeria, sem palavras. Só depois de um dia ele falou. Não com desespero, mas com frieza controlada. Exigiu que apenas agentes do FBI falassem com ele. Não queria jurisdição pequena. Ele sabia que havia mais nele do que apenas um caso. Os agentes, incluindo analistas comportamentais especializados, começaram uma série de interrogatórios. Metodicamente, passo a passo. Eles não levantaram a voz, não aplicaram pressão. Deixaram o silêncio trabalhar a favor deles. Casey falou. E o que ele começou a contar ia muito além do desaparecimento de Samantha Koenig. Ele confessou o sequestro. Em um tom confessional, calmo, sem um traço de emoção, descreveu como havia observado o quiosque com antecedência, como estudou a rotina de Samantha, como esperou a noite certa. Descreveu como entrou e a forçou a se submeter. Alegou ter agido sozinho. E embora muitos dos detalhes soassem como cenas de um romance policial, foram confirmados pelas provas coletadas. Casey foi além. Confessou o assassinato. Sem patos, sem drama. Disse que não queria ser pego, que aquele não foi o primeiro, e talvez não seria o último, e que ele queria deixar ordem, não caos. Não era apenas um criminoso. Era um homem para quem o controle era a única forma de existência. Admitiu que, após a morte de Samantha, escondeu o corpo dela em um freezer em seu celeiro e depois a levou até um lago, onde escolheu cuidadosamente o local e prendeu o corpo sob o gelo. Tudo foi calculado. Até a tentativa de desviar a investigação, enviando mensagens em nome dela, uma fotografia, uma falsa exigência de dinheiro, foi meticulosamente planejada. Mas as estranhezas não pararam aí. Casey afirmou ser um assassino viajante, que possuía kits, esconderijos enterrados espalhados pelo país contendo ferramentas, armas, evidências e meios de transporte. Ficou claro para as autoridades que estavam lidando com um homem que vinha planejando crimes por décadas sem deixar pegadas digitais. O sistema judicial do Alasca se viu em uma posição incomum. Por um lado, os promotores tinham diante de si um assassino confesso com um registro completo de provas. Por outro, tinham um homem disposto a cooperar,
mas apenas em seus próprios termos. Ele não queria um julgamento público. Queria autonomia total. Recusou advogados. Queria evitar um júri e insistiu em confidencialidade. Sua motivação não era absolvição, mas controle. Os promotores começaram a se preparar para a audiência. Eles precisavam garantir uma base legal absolutamente sólida, apesar das confissões de Casey. Testemunhos obtidos fora do tribunal poderiam ser contestados. Por isso, cada palavra precisava ser documentada. Os investigadores voltaram a entrevistar testemunhas, revisaram gravações de vídeo, compararam dados de GPS, transações, analisaram as provas encontradas no celeiro e no carro. Tudo relacionado ao corpo de Samantha, desde o estado de suas roupas até as marcas microscópicas em sua pele, foi incluído no conjunto do caso. Cada detalhe formava uma cadeia que se fechava em uma única pessoa: Israel Casey. Enquanto isso, advogados nomeados pelo tribunal tentavam determinar se o réu era mentalmente são. Um exame psicológico confirmou que Casey tinha plena consciência de seus atos. Ele não apresentava sinais de distúrbios que interferissem na compreensão da responsabilidade criminal. Além disso, os especialistas observaram seu alto nível de organização cognitiva, memória, atenção aos detalhes e ausência de empatia. Características típicas de traços de personalidade narcisista e antissocial, mas não de psicose. Durante uma audiência preliminar fechada, Casey disse ao tribunal que não queria prolongar o processo. Confirmou: cometeu o crime. É culpado. Mas mesmo ali, ele tentava ditar as condições. Em troca de confissões completas sobre outros casos, exigia ser executado o mais rápido possível. Ele não queria viver na prisão, não queria esperar. Queria encerrar tudo do jeito que havia começado, à sua maneira. Isso colocou os promotores em uma posição difícil. Na época, o Alasca não tinha pena de morte. Mas como Casey admitiu ter cometido crimes em outros estados, incluindo Texas e Nova York, onde a pena capital é possível, o caso se tornou federal. O FBI suspendeu a transferência para concluir uma investigação completa sobre Samantha. Mas ficou claro: Israel Casey não era apenas um assassino. Era um predador que se escondia à vista de todos, cruzando o país e cometendo crimes meticulosamente planejados. O julgamento sobre Samantha estava previsto para começar em 2013, mas nunca aconteceu. Em dezembro de 2012, em sua cela de confinamento solitário no Anchorage Correctional Facility, Israel Casey cometeu suicídio. Ele deixou uma nota coberta de poemas e frases estranhas, muitas das quais não faziam sentido. Foi encontrado sangue nas paredes de sua cela, onde ele havia feito seus desenhos. Sobre sua mesa, estavam páginas com símbolos e diagramas indecifráveis. Ele partiu sem revelar tudo o que sabia. No entanto, apesar de sua morte, o Tribunal do Alasca concluiu o julgamento formal. Com base nas confissões, nas provas, nos pareceres de especialistas e nas conclusões do Ministério Público, o tribunal declarou formalmente Israel Casey culpado pelo sequestro e assassinato de Samantha Koenig, em junho de 2013. A sentença foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, formalmente emitida após a morte do réu. Foi mais um ato de confirmação legal do que de punição. Mas era necessário, tanto para a família de Samantha quanto para a justiça. A história não terminou no tribunal, mas em uma cela. Contudo, a verdade foi estabelecida. O julgamento tornou-se não apenas um desfecho legal, mas também humano, para uma tragédia que começou em uma noite escura em um quiosque de café.